Ó Mãe Santíssima, intercedei por nós para que possamos bem compreender os ensinamentos de vosso Divino Filho, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e as explicações dos pais da Igreja. Ó Virgem Imaculada, ofereço-vos este trabalho e peço que abençoais aqueles que o ouvirem, e que seja para a maior honra e glória de Deus. Amém. Senhor onipotente, purificai o meu coração e os meus lábios. Vós, que purificastes os lábios do profeta Isaías com carvão em brasa, e dignai-vos, por tal modo, purificar-me com a vossa misericórdia, para que possa dignamente anunciar o vosso santo Evangelho. Por Jesus Cristo nosso Senhor. Amém. Senhor, abençoai-me. Que o Senhor resida no meu coração e nos meus lábios, para que anuncie digna e convenientemente o seu Evangelho. Amém. Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Marcos. Visita a Nazaré. Saindo dali, foi para sua pátria e os seus discípulos o seguiram. Vindo o sábado, começou a ensinar na sinagoga e numerosos ouvintes ficavam admirados, dizendo: De onde lhe vem tudo isto? E que sabedoria é esta que lhe foi dada? E como se fazem tais milagres por suas mãos? Não é este o carpinteiro, o filho de Maria, irmão de Tiago, José, Judas e Simão? E as suas irmãs não estão aqui entre nós? E estavam chocados por sua causa. E Jesus lhes dizia: Um profeta só é desprezado em sua pátria, em sua parentela e em sua casa. E não podia realizar ali nenhum milagre, a não ser algumas curas de enfermos, impondo-lhes as mãos, e admirou-se da incredulidade deles. Comentários dos Pais da Igreja. Teofilacto Diócrida. Depois dos milagres anteriores, o Senhor retorna à sua pátria, não ignorando que o desprezariam, mas para que não tivessem, além disso, a ocasião de dizerem: Se tivesses vindo, teríamos crido em ti. Por isso se diz: Saindo dali, foi para sua pátria, e os seus discípulos o seguiram. São Beda. O evangelista diz que sua pátria é Nazaré, onde tinha sido criado. Mas quão grande é a cegueira dos nazarenos que tinham podido, por suas palavras e feitos, saber que ele era o Cristo e desprezaram-no exclusivamente por conta da reputação de sua família. Segue-se. Vindo o sábado, começou a ensinar na sinagoga, e numerosos ouvintes ficaram admirados, dizendo: De onde lhe vem tudo isto? E que sabedoria é esta que lhe foi dada? E como se fazem tais milagres por suas mãos? A sabedoria se refere à doutrina, já as maravilhas, às curas e aos milagres que fazia. Segue-se. Não é este o carpinteiro, o filho de Maria? Santo Agostinho. Mateus narra que o chamaram de filho do carpinteiro, e não se deve admirá-lo, visto que as duas coisas podem ter sido ditas, pois, uma vez que era filho de um carpinteiro, acreditavam que também era carpinteiro. Pseudo-Jerônimo. E Jesus é certamente chamado de filho do carpinteiro, mas do carpinteiro, que fabricou a aurora e o sol, isto é, a primeira igreja e a que se seguiu, em cujas figuras a mulher e a menina são curadas. São Beda. Pois, mesmo que não se possam comparar as coisas humanas com as divinas, a imagem ainda é completa, pois o Pai de Cristo opera pelo fogo e pelo Espírito. Segue-se. Irmão de Tiago, José, Judas e Simão? E as suas irmãs não estão aqui entre nós? Eles testemunham que seus irmãos e irmãs estavam com ele. Mas não se deve pensar que eram filhos de José e Maria, como dizem os hereges, mas antes, de acordo com o costume da Sagrada Escritura, deve-se compreender como parentes, do mesmo modo como Abraão e Ló são chamados de irmãos, sendo Ló filho do irmão de Abraão, e estavam chocados por sua causa.
O escândalo e o erro dos judeus é nossa salvação e a condenação dos hereges. Com efeito, de tal modo desprezaram o Senhor Jesus Cristo a ponto de chamarem-no de carpinteiro e filho de carpinteiro. Segue-se. E Jesus lhes dizia: um profeta só é desprezado em sua pátria, em sua parentela e em sua casa. Que o Senhor Jesus seja, nas Escrituras, chamado de profeta, também Moisés testemunha, quando prediz a sua encarnação aos filhos de Israel, dizendo: Deus vos suscitará dentre vossos irmãos um profeta. E não somente ele, que é o Senhor dos profetas, mas também Elias, Jeremias e os outros profetas foram tidos como menores em sua pátria que em outras cidades. Pois é quase natural que um cidadão tenha inveja dos outros. Com efeito, não consideram as obras presentes do homem adulto, mas recordam-se da infância frágil. Pseudo-Jerônimo. O desprezo muitas vezes é consequência da origem, como em outra parte. Quem é o filho de Sai? Pois o Senhor olha para o humilde, ao soberbo, porém, lança o seu olhar de longe. Teofilacto Diócrida. Ou, mesmo que o profeta tenha parentes ilustres, os cidadãos os odeiam e por isso desonram o profeta. Segue-se. E não podia realizar ali nenhum milagre, a não ser algumas curas de enfermos impondo-lhes as mãos. Quanto ao fato de dizer que não podia, devemos compreender não queria, pois não era impotente, mas eles que eram infiéis. Por conseguinte, ali não operou milagres, poupando-os de serem dignos de maior repreensão, não crendo mesmo diante da realização de milagres. Ou de outro modo, para que se façam milagres é necessário o poder de quem opera e a fé de quem recebe, coisa que ali faltava, razão pela qual Jesus não queria ali realizar sinais. Segue-se. E admirou-se da incredulidade deles. São Beda. Não se admirava como que com coisas imprevistas e inesperadas, aquele que conhece tudo antes que aconteça, mas querendo produzir no íntimo dos homens um sentimento de admiração, mostra-se admirado diante dos homens. Com efeito, nota-se a admirável cegueira dos judeus, que não quiseram crer nem em seus profetas quando falavam de Cristo, nem nele próprio, nascido no meio deles. Já em sentido místico, Jesus é desprezado em sua casa e sua pátria, isto é, no povo judeu, e por isso ali fez poucos sinais para que não ficassem inteiramente desculpados. Mas realiza cotidianamente maiores sinais entre o povo gentio, não tanto para a saúde dos corpos, quanto para a salvação das almas. Chegamos ao fim de mais um dia de comentários da Catena Áurea. Muito obrigado por ficarem até aqui, que Nossa Senhora derrame suas graças sobre nós e até amanhã.